Minha sogra manda eu me calar no meio da festa de aniversário dela. Não pede, não sugere, manda, na frente de todos. Eu olho para ela, para aquele rosto endurecido pela arrogância de quem sempre teve a última palavra em tudo, para aqueles olhos que me julgam há anos, sem nunca ter me dado uma única chance. E então, faço o que ninguém esperava. Pego o bolo, aquele bolo de 3 andares que levei a tarde inteira fazendo, decorado com morangos frescos e chantilly batido à mão, e jogo direto no rosto dela. O silêncio que cai sobre a sala é tão pesado que dá para ouvir o chantilly escorrendo pelo vestido de seda bege. Às vezes, para ser ouvida, uma mulher precisa fazer barulho, e eu acabei de fazer o meu. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como chegamos até aqui. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Tudo começou 3 semanas antes do aniversário de 70 anos da Dona Marta, minha sogra. Estávamos na cozinha da nossa casa em Vitória, no bairro de Jardim Camburi, quando Marcelo mencionou, quase sem querer, que a mãe dele estava planejando uma festa grande. Ela quer fazer uma comemoração especial, disse ele, sem tirar os olhos do celular. Vai convidar toda a família e os amigos dela. Ela falou que vai ser no salão de festas do prédio dela. Eu estava temperando uma carne para o jantar. Parei com a mão no ar, segurando o limão espremido. Que dia vai ser? No sábado, dia 23. E ela já contratou alguém para fazer o bolo? Ele finalmente olhou para mim, com aquela expressão de quem não entende por que eu estaria questionando. Na verdade, ela comentou que seria legal se você fizesse. Você sabe que ela adora seus bolos. Eu não disse nada, apenas voltei a temperar a carne, sentindo a familiar pontada de frustração se instalando no peito. Dona Marta, minha sogra, sempre teve o dom de fazer com que eu me sentisse uma intrusa na vida do próprio filho. Desde o dia em que nos conhecemos, 12 anos atrás, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para o Marcelo. Não era culta o suficiente. Não tinha família tradicional o suficiente. Não era refinada o suficiente. Eu vinha de uma família simples de Colatina, filha de um motorista de caminhão e de uma costureira. Meu pai passou a vida na estrada, levando cargas para todo o Espírito Santo. Minha mãe costurava para fora, transformando nossa sala em um pequeno ateliê improvisado, cheio de retalhos e linhas coloridas. Cresci ajudando minha mãe a passar roupa, a pregar botões, a fazer bainha. Aprendi a cozinhar por necessidade, porque alguém precisava preparar o almoço enquanto ela estava na máquina de costura. Dona Marta, por outro lado, vinha de uma família de comerciantes tradicionais de Vitória. O pai dela tinha sido dono de uma loja de tecidos importados no centro da cidade, e ela cresceu frequentando clubes, festas e eventos sociais que eu só conhecia pelas revistas. Para ela, eu sempre seria a menina do interior que pescou o filho dela. Foram as palavras que ouvi, sem querer, quando ela conversava com uma amiga ao telefone, 2 meses depois do meu casamento. Eu nunca esqueci. E Marcelo nunca percebeu, ou fingiu não perceber. Ele era um homem bom, trabalhava como engenheiro civil em uma construtora respeitada da cidade. Era gentil comigo na maior parte do tempo, mas quando o assunto era a mãe dele, ele simplesmente desligava. Era como se ela tivesse um passe livre para fazer e dizer o que quisesse, e ele achasse que meu papel era apenas aceitar, engolir, sorrir, porque é assim que as coisas são, porque ela é mais velha e merece respeito, porque família é família. Mas respeito não pode ser uma via de mão única. E foi exatamente isso que eu percebi, 3 semanas antes daquela festa, quando recebi a ligação dela. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava na varanda, regando as plantas, quando o celular tocou. Alô, Júlia, é a Marta. A voz dela era seca, direta, sem nenhum tipo de gentileza preliminar. Você está ocupada? Bom dia, Dona Marta. Não, pode falar. Preciso que você faça o bolo para minha festa. 3 andares, cobertura de chantilly, decoração elegante, nada muito colorido. Vai ter umas 60 pessoas, então precisa render bem. Eu respirei fundo, sentindo o calor da manhã de Vitória me envolver como um cobertor pesado. Claro, eu posso fazer. Que sabor a senhora prefere? Chocolate com morango. E quero que fique impecável, Júlia. Vai ter gente importante na festa. Não quero nada desleixado. Desleixado. A palavra ficou ecoando na minha cabeça depois que desliguei o telefone. Como se tudo o que eu fizesse precisasse passar por um crivo de qualidade que só ela podia definir. Como se eu fosse sempre uma aprendiz, nunca uma igual.
Marcelo chegou em casa naquela noite e encontrou a lista de ingredientes na mesa da cozinha. Você vai fazer o bolo, então? Perguntou, sorrindo. Minha mãe vai adorar. Vou fazer, respondi, sem olhar para ele. Como sempre, ele não percebeu o tom, ou não quis perceber. Nos dias seguintes, comecei os preparativos. Fui ao mercado comprar os ingredientes mais frescos: chocolate belga, morangos orgânicos, creme de leite, ovos caipiras. Testei a receita 2 vezes para ter certeza de que ficaria perfeita, porque, apesar de tudo, eu tinha orgulho do que fazia, tinha orgulho das minhas mãos, do que eu criava, da forma como transformava ingredientes simples em algo bonito e saboroso. Minha mãe sempre dizia: Júlia, você tem mãos de fada. Tudo que você faz fica com gosto de carinho. E era verdade. Eu colocava carinho em tudo, mesmo quando quem recebia não merecia. 2 dias antes da festa, Dona Marta ligou novamente. Júlia, esqueci de te falar. Preciso que você chegue mais cedo no dia da festa, umas 3 horas antes. Vai ter uns detalhes que vou precisar da sua ajuda. Detalhes? Decoração, organização das mesas, essas coisas. Você sabe, coisas que precisam de alguém com disposição. Disposição. Mais uma palavra que soava como um eufemismo para trabalho braçal que ninguém mais quer fazer. Eu poderia ter dito não. Poderia ter colocado limites. Mas algo em mim ainda acreditava que, se eu fizesse tudo direitinho, se eu me esforçasse o suficiente, talvez ela finalmente me visse como parte da família. Talvez ela finalmente me respeitasse. Que ilusão. No dia da festa, acordei cedo. O sol de sábado entrava pela janela do quarto, anunciando mais um dia quente em Vitória. Marcelo ainda dormia quando saí da cama e fui para a cozinha começar a montagem final do bolo. Passei 3 horas montando, decorando, ajeitando cada morango, cada folhinha de hortelã. O resultado ficou lindo. 3 andares perfeitos, cobertos de chantilly fresco, com morangos dispostos em espiral e pequenas flores comestíveis decorando as laterais. Era uma obra de arte. E eu sabia disso. Às 2 da tarde, coloquei o bolo cuidadosamente em uma caixa de transporte e fui com Marcelo até o prédio da Dona Marta, ali na Praia do Canto. O salão de festas estava sendo decorado. Balões dourados, toalhas brancas, arranjos de flores nas mesas, tudo elegante, como ela gostava. Dona Marta estava lá, supervisionando tudo com um olhar crítico, vestida com um conjunto de linho bege e sandálias de salto baixo. Ah, você chegou, disse ela, quando me viu entrando com o bolo. Coloca ali na mesa principal e depois vem me ajudar com as cadeiras. Nenhum, obrigada. Nenhum ficou bonito. Apenas ordens. Passei as 2 horas seguintes ajeitando cadeiras, organizando guardanapos, pendurando enfeites. Marcelo estava conversando com os tios dele, tomando cerveja, rindo. Ele não me ajudou, nem ofereceu. Às 5 da tarde, os convidados começaram a chegar. Parentes, amigos, vizinhos. Todo mundo bem vestido, todo mundo sorrindo, todo mundo trazendo presentes embrulhados em papel de seda. Dona Marta circulava pela festa como uma rainha, recebendo abraços, elogios, parabéns. E eu? Eu estava na cozinha, ajudando a equipe do buffet a organizar os salgadinhos. Foi quando a irmã dela, tia Francisca, entrou na cozinha e me viu ali, suada, com o avental sujo. Júlia, menina, o que você está fazendo aqui? Você é convidada, não é funcionária. Eu sorri, sem saber o que responder. Estou só ajudando, tia Francisca. Ela balançou a cabeça, com um olhar que misturava pena e reprovação. Marta não tem jeito mesmo. Você devia estar lá fora, aproveitando a festa. Mas eu não fui. Continuei ali, fazendo o que sempre fiz, servindo. Às 7 da noite, Dona Marta bateu palmas no meio do salão, pedindo atenção. Gente, vamos cantar os parabéns? Todo mundo se reuniu ao redor da mesa principal. Eu saí da cozinha, limpando as mãos no avental, e fui me posicionar ao lado do Marcelo. O bolo estava ali, imponente, iluminado pelas 70 velinhas acesas que tremulavam com a brisa que entrava pelas janelas abertas do salão. Vi o olhar de algumas pessoas pousando no bolo, admirando. Que bolo lindo! Comentou uma amiga da Dona Marta. Quem fez? Dona Marta nem hesitou. Encomendei de uma confeitaria muito boa aqui da Praia do Canto. Caríssima, mas valeu a pena. Senti o sangue subir para o meu rosto. Ela mentiu. Na frente de todo mundo. Olhei para o Marcelo.
esperando que ele corrigisse, que dissesse alguma coisa. Ele apenas sorriu, olhando para o bolo. Ninguém me viu, ninguém me ouviu. Eu era invisível. As pessoas começaram a cantar, "Parabéns para você", e eu me forcei a acompanhar, com a voz presa na garganta. Quando a música terminou, Dona Marta fechou os olhos, fez um pedido teatral e soprou as velas sob aplausos. Todo mundo bateu palmas. Algumas pessoas começaram a se aproximar para abraçar, para cumprimentar, e foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Eu dei um passo à frente. "Parabéns, Dona Marta", disse, com a voz mais firme do que eu esperava. "Espero que a senhora goste do bolo. Levei a tarde inteira fazendo ele." O salão inteiro ficou em silêncio. Dona Marta virou o rosto para mim, com aquela expressão que eu conhecia bem, a sobrancelha erguida, o olhar duro, a boca apertada em uma linha fina. "Júlia", ela disse, com a voz baixa, mas cortante. "Cala a boca. Não foi um pedido, foi uma ordem. Na frente de 60 pessoas, na frente da família inteira, na frente do meu marido. Senti todos os olhares se voltarem para mim, alguns surpresos, outros constrangidos, alguns até divertidos, como se aquilo fosse apenas mais um drama de família para comentar depois. Mas eu não baixei os olhos. Pela primeira vez em 12 anos, eu não baixei os olhos. Olhei para Dona Marta, para aquele rosto que sempre me julgou, sempre me diminuiu, sempre me tratou como se eu não fosse digna de estar ali. E então eu fiz o que nenhuma nora bem comportada faria. Eu dei 2 passos até a mesa. Peguei o bolo, aquele bolo lindo de 3 andares que eu tinha passado horas fazendo, decorando com tanto cuidado, e joguei direto no rosto dela. O impacto foi silencioso, quase em câmera lenta. O chantilly branco espalhou pelo rosto dela, pelas sobrancelhas, pelos cabelos cuidadosamente penteados. Os morangos escorregaram pelo vestido de seda bege. O chocolate manchou o colo, os ombros. Por um segundo, ninguém se mexeu, ninguém respirou. O salão inteiro ficou congelado, como se alguém tivesse apertado o botão de pause no controle remoto da realidade. Dona Marta estava parada, com os olhos arregalados, com a boca entreaberta, com pedaços de morango pingando do queixo. E então, o caos começou. "Júlia!" Marcelo gritou, me puxando pelo braço. "Você enlouqueceu?" Algumas mulheres correram para ajudar Dona Marta, oferecendo guardanapos, tentando limpar o rosto dela. Meu Deus, que absurdo! Ela perdeu a cabeça. Alguém chama a polícia. Mas eu não me mexi. Fiquei ali, parada, olhando para Dona Marta. E sabe o que eu senti? Alívio. Pela primeira vez em anos, eu senti alívio. Dona Marta finalmente conseguiu limpar os olhos e me encarou com um ódio que eu nunca tinha visto antes. "Você..." A voz dela saiu trêmula, engasgada de raiva. "Você vai se arrepender disso. Sua... O quê, Dona Marta?" Minha voz saiu calma, firme. "Sua empregada? Sua criada? É assim que a senhora sempre me viu, não é? Júlia, para!" Marcelo tentou me puxar de novo, mas eu me soltei. "Não, Marcelo, não vou parar. Não dessa vez." Olhei ao redor, para todas aquelas pessoas que estavam ali, testemunhando. "Eu fiz esse bolo", disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. "Passei 3 horas fazendo. Usei os melhores ingredientes. Decorei cada detalhe com carinho." E ela mentiu. Disse que comprou de uma confeitaria porque não queria dar crédito a mim, porque eu não sou boa o suficiente para receber um elogio nessa família. "Júlia, você tá fazendo um escândalo", Marcelo sussurrou, desesperado. "Vamos embora. Pelo amor de Deus." "Não, eu não vou embora. Não antes de dizer tudo o que eu engoli durante esses 12 anos. Dona Marta limpou mais um pouco do chantilly do rosto, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo rapidamente. "Como você ousa?" Ela começou, mas eu a interrompi. "Como eu ouso?" Dei um passo à frente. "Como a senhora ousa, Dona Marta? Me tratar como empregada, me humilhar, mentir sobre o meu trabalho, me mandar calar a boca na frente de todo mundo como se eu não fosse ninguém. Você não é ninguém." A voz dela finalmente explodiu, cheia de veneno. "Você é uma menina do interior que deu sorte de se casar com o meu filho. Você não tem educação, não tem classe, não tem nada que justifique estar nessa família." O silêncio que caiu sobre o salão foi ainda mais pesado que o anterior. Até as pessoas que estavam tentando ajudá-la pararam, olhando horrorizadas.
porque agora não era só eu que estava vendo. Era todo mundo. Finalmente, todo mundo estava vendo quem Dona Marta realmente era. Senti as lágrimas começarem a arder nos meus olhos, mas não deixei cair. Não ia dar a ela essa satisfação. Obrigada, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. Obrigada por finalmente dizer na frente de todo mundo o que sempre disse pelas minhas costas. Olhei para o Marcelo, que estava pálido, paralisado, sem saber o que fazer. E você, eu disse, sentindo o peito apertar. Você sempre soube, sempre viu, e nunca fez nada. Nunca me defendeu, nunca me protegeu, porque para você era mais fácil me ver sofrer do que enfrentar a sua mãe. Júlia, Ele tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu terminar, porque ele sabia que era verdade. Tirei o avental que ainda estava amarrado na minha cintura e joguei no chão. Eu não sou empregada dessa família. Eu sou a esposa do seu filho, mas não por muito tempo. E então virei as costas e saí do salão. Atravessei o corredor, apertei o botão do elevador com as mãos tremendo. Ouvi passos atrás de mim. Júlia, espera. Era a Patrícia, a cunhada. Ela veio correndo, com os olhos arregalados. Você tá bem? Não, respondi, sentindo finalmente as lágrimas começarem a cair. Mas vou ficar. Ela me abraçou ali, no corredor, enquanto o elevador demorava uma eternidade para chegar. Você foi incrível lá dentro. Ela sussurrou. Foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Não foi coragem, respondi, me soltando do abraço quando o elevador finalmente abriu. Foi desespero. Entrei no elevador e apertei o térreo. As portas se fecharam, e eu finalmente deixei o choro vir. Soluços profundos, descontrolados, que pareciam vir de um lugar muito fundo dentro de mim. Um lugar onde eu havia guardado anos de mágoa, de humilhação, de silêncio. Quando as portas se abriram no térreo, limpei o rosto com as costas da mão e saí para a rua. O ar quente da noite de Vitória me envolveu como um abraço. O som dos carros, das pessoas passando, da vida acontecendo ao redor. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti viva. Peguei o celular e pedi um carro por aplicativo. Não ia voltar para casa, não naquela noite. Enquanto esperava o carro chegar, recebi uma enxurrada de mensagens. Marcelo, Júlia, volta aqui agora. A gente precisa conversar. Marcelo, você humilhou minha mãe na frente de todo mundo. Marcelo, isso não vai ficar assim. Mas tinha uma mensagem que me chamou a atenção. Era da tia Francisca, irmã da Dona Marta. Júlia, minha filha, você não tem ideia do bem que fez hoje. Aquela mulher precisava ouvir verdades há muito tempo. Estou orgulhosa de você. Se precisar de um lugar para ficar, minha casa está de portas abertas. Senti um nó na garganta. Nem todos eram contra mim. Nem todos eram cegos. O carro chegou. Entrei no banco de trás e dei o endereço de uma amiga de infância que morava em Jardim da Penha. O motorista olhou para mim pelo retrovisor. Tá tudo bem, moça? Eu sorri, ainda com os olhos vermelhos. Vai ficar. Durante o trajeto, olhei pela janela, vendo a cidade passar. As luzes, as pessoas, a vida normal acontecendo enquanto a minha desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. Eu tinha quebrado todas as regras. Tinha feito um escândalo. Tinha destruído a paz da família. Mas pela primeira vez em 12 anos, eu tinha me respeitado. E isso valia mais do que qualquer aprovação. Cheguei na casa da minha amiga Andréia por volta das 9 da noite. Ela abriu a porta e me viu ali, parada, com os olhos vermelhos, ainda usando a roupa da festa. Júlia, o que aconteceu? Não consegui responder. Apenas entrei e desabei no sofá. Andréia era minha amiga desde os tempos de Colatina. Tínhamos estudado juntas, crescido juntas. Ela tinha vindo para Vitória alguns anos depois de mim, para fazer faculdade, e acabou ficando. Era professora de história em uma escola municipal. Ela sentou ao meu lado e esperou. Não me pressionou, não fez perguntas, apenas esperou. E então eu contei tudo. Contei sobre os 12 anos de humilhação, sobre a festa, sobre a mentira do bolo, sobre o calar a boca na frente de todo mundo e sobre o bolo na cara dela. Quando terminei, esperava ver choque no rosto da Andréia, mas o que vi foi um sorriso. Finalmente, ela disse, apertando minha mão. Finalmente você reagiu. Eu destruí tudo, Andréia. Meu casamento, minha relação com a família dele, tudo. Não, Júlia, você não destruiu nada.
Você só mostrou o que já estava quebrado há muito tempo. Passei a noite lá. Andréia me emprestou roupa, fez um chá e a gente ficou conversando até tarde. Eu tinha desligado o celular porque as mensagens não paravam de chegar. Marcelo, números desconhecidos. Até a própria Dona Marta tinha tentado ligar. Mas eu não queria falar com ninguém. Não ainda. Precisava pensar. Precisava entender o que ia fazer daqui para frente. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, acordei com o cheiro de café e pão na chapa vindo da cozinha. Andréia estava preparando o café da manhã. Bom dia, revolucionária, ela disse, sorrindo. Não consegui deixar de sorrir também, apesar de tudo. Sentamos na mesinha da cozinha dela, comendo pão, tomando café, olhando pela janela para a rua tranquila de Jardim da Penha. Você vai voltar para casa? Ela perguntou, depois de um tempo. Vou ter que voltar. Minhas coisas estão lá. E o Marcelo? Suspirei. Não sei, Andréia. Não sei mais nada. Meu celular estava em cima da mesa, ainda desligado. Olhei para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. Liga, Andréia disse. Você precisa enfrentar isso. Peguei o celular e liguei. Imediatamente, as notificações começaram a aparecer. Mensagens, ligações perdidas, notificações de redes sociais. Abri o WhatsApp. Eram mais de 50 mensagens. Marcelo tinha mandado umas 20 sozinho. A última, enviada às 6 da manhã, dizia: Júlia, precisamos conversar. Onde você está? Havia mensagens da Patrícia. Júlia, tá tudo bem? Estou preocupada. Me liga quando puder. Da tia Francisca. Menina, aparece aqui em casa quando você quiser, sério. E, para minha surpresa, de pessoas que eu nem esperava. Primas distantes do Marcelo, amigas da família, até alguns convidados da festa que eu mal conhecia. A maioria me apoiando. Você foi corajosa. Alguém precisava colocar a Dona Marta no lugar dela. Estou contigo, Júlia. Mas também havia algumas mensagens agressivas, me chamando de louca, de descontrolada, de sem vergonha. Era esperado. Em famílias tradicionais, quem quebra a paz sempre é o vilão, mesmo que a paz seja falsa. Andréia leu algumas mensagens por cima do meu ombro. Viu? Você não está sozinha. Respirei fundo e abri a conversa com o Marcelo. Comecei a digitar. Estou bem. Estou na casa de uma amiga. Vou buscar minhas coisas hoje à tarde. Enviei. A resposta veio em menos de 1 minuto. Júlia, a gente precisa conversar pessoalmente. Por favor, eu tô em casa. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a tela, tentando entender o que eu sentia. Raiva. Sim. Tristeza. Também. Mas, e acima de tudo, cansaço. Cansaço de carregar um relacionamento sozinha. Cansaço de ser a única que cedia, que engolia, que se adaptava. Você vai falar com ele? Andréia perguntou. Vou, mas não para voltar. Vou para buscar minhas coisas e deixar claro que acabou. Tem certeza? Olhei para ela. Pela primeira vez em muito tempo. Andréia, eu tenho certeza de alguma coisa. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde. O apartamento estava silencioso. Marcelo estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Quando me viu entrar, levantou imediatamente. Júlia, graças a Deus. Eu estava desesperado. Não precisa estar, respondi, com a voz calma. Eu só vim buscar algumas coisas. Como assim? Buscar? Você mora aqui. Não mais. Ele ficou parado, processando as palavras. Júlia, eu sei que você tá magoada. Mas... Magoada? Eu ri, mas não tinha nenhum humor na risada. Marcelo, eu não estou só magoada. Eu estou esgotada, cansada, vazia. Por causa de ontem? Olha, minha mãe exagerou. Eu sei. Ela tá arrependida. Arrependida? Olhei para ele, incrédula. Ela te ligou e disse que está arrependida? Ele desviou o olhar. Não exatamente. Mas eu sei que ela... Você não sabe de nada, Marcelo. Você nunca soube. Porque você nunca quis saber. Isso não é justo. Não é justo? Não é justo você ter ficado calado ontem quando ela me mandou calar a boca? Não é justo você nunca ter me defendido em 12 anos? Não é justo você sempre escolher o lado dela? Sempre, sem nem pensar em como eu me sinto? Ela é minha mãe, e eu sou sua esposa. Ou pelo menos era. Marcelo passou a mão pelo cabelo, nervoso. Júlia, você jogou um bolo na cara dela, na frente de todo mundo. Você humilhou ela. Ela me humilhou primeiro, durante anos, e você nunca disse nada. Porque é assim que se lida com essas coisas. Com paciência, com
Com silêncio? Interrompi. Engolindo tudo? Desaparecendo aos poucos? É assim que você quer que eu viva? Ele ficou em silêncio. Eu não consigo mais, Marcelo. Não consigo mais ser invisível. Não consigo mais ser pequena para que ela se sinta grande. E não consigo mais estar com alguém que acha que isso é normal. Vi os olhos dele ficarem vermelhos. Você tá dizendo que quer se separar? Estou dizendo que eu preciso de um tempo. Longe daqui, longe dessa dinâmica, longe de tudo. E vai ficar onde? Com a Andréia, por enquanto. Depois eu vejo. Ele deu um passo em minha direção. Júlia, por favor, a gente pode resolver isso. A gente pode conversar com minha mãe, colocar limites. Eu prometo que... Quantas vezes você já prometeu isso, Marcelo? Quantas vezes você disse que ia falar com ela, que ia me defender, que as coisas iam mudar? Ele não respondeu, porque não havia resposta. Fui para o quarto e comecei a colocar algumas roupas em uma mala. Peguei documentos, objetos pessoais, coisas que minha mãe tinha me dado antes de morrer. Marcelo ficou parado na porta do quarto, me observando. Você vai se arrepender disso, ele disse com a voz baixa. Parei de arrumar a mala e olhei para ele. Talvez, mas pelo menos eu vou estar me respeitando. Fechei a mala e passei por ele. Na porta da saída, parei. Marcelo? Sim, eu te amei. De verdade. Mas eu me perdi no meio desse amor. E agora eu preciso me encontrar de novo. Saí do apartamento e fechei a porta atrás de mim. Desci de elevador, atravessei o saguão, saí para a rua. O sol de domingo brilhava forte. O céu estava azul, sem nenhuma nuvem. Peguei um táxi e dei o endereço da Andréia. Durante o trajeto, olhei pela janela e senti algo estranho. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era liberdade. Uma liberdade assustadora, incerta, mas real. Pela primeira vez em 12 anos, eu não tinha que agradar ninguém, não tinha que engolir nada, não tinha que desaparecer. Os dias seguintes foram difíceis. Fiquei na casa da Andréia, dormindo no quarto de hóspedes dela, tentando reorganizar minha cabeça e minha vida. Marcelo continuou mandando mensagens, algumas carinhosas, outras raivosas, outras desesperadas. Eu não respondia. Dona Marta não entrou em contato. Nem esperava que entrasse. Mas a tia Francisca, sim. Ela me ligou 3 dias depois da festa. Júlia, minha filha, como você está? Sobrevivendo, tia Francisca. Posso te encontrar? Queria conversar pessoalmente. Marcamos em uma cafeteria no centro de Vitória, perto da catedral. Quando cheguei, ela já estava lá, esperando, com um sorriso gentil no rosto. Nos abraçamos. Você está diferente, ela disse, me olhando com atenção. Diferente como? Mais leve, menos tensa. Sentamos, pedimos café. Júlia, eu preciso te contar algumas coisas. Coisas que você merece saber. Meu coração acelerou. Sobre a Dona Marta? Sobre minha irmã, sim. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Marta sempre foi assim. Desde criança. Controladora, crítica, nunca satisfeita com nada. Mas ficou pior depois que ela se casou. Pior como? O marido dela, o pai do Marcelo. Ele era um homem difícil. Bebia, tinha casos com outras mulheres. Humilhava ela constantemente. Ela aguentou tudo em silêncio, sempre fingindo que estava tudo bem, sempre mantendo as aparências. Eu ouvia em silêncio, começando a entender. Quando ele morreu, há uns 15 anos, ela colocou toda a energia dela no Marcelo. Ele virou o centro do mundo dela. E qualquer mulher que chegasse perto era uma ameaça. Ela teve outras noras antes de mim? Teve. O Marcelo teve 2 namoradas sérias antes de você. Marta destruiu os 2 relacionamentos. Fazia a mesma coisa. Humilhava, controlava, diminuía. As palavras da tia Francisca ficaram ecoando na minha cabeça. 2 namoradas antes de mim. 2 mulheres que Dona Marta tinha afastado do filho. E o Marcelo sabia disso? Perguntei, ainda processando a informação. Sabia. Mas na cabeça dele, a mãe estava apenas protegendo ele. Ele nunca quis enxergar o padrão. Nunca quis admitir que ela era o problema. Tia Francisca tomou um gole do café e continuou. Quando você apareceu, achei que seria diferente. Você era forte, determinada. Vinha de uma família humilde, mas digna. Pensei que você fosse conseguir se impor. Mas Marta é como uma goteira, Júlia. Ela não te derruba de uma vez. Ela vai te desgastando aos poucos, dia após dia, até você não reconhecer mais quem você era. Senti um aperto no peito. E foi exatamente o que aconteceu comigo.
Mas você reagiu. E isso é raro. A maioria das mulheres que passam por isso simplesmente desiste e aceita. Você não aceitou. Mas e agora? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a pressionar. Eu destruí meu casamento. Não tenho mais família. Não tenho mais nada. Tia Francisca segurou minha mão com força. Você tem você mesma, Júlia. E às vezes é tudo o que a gente precisa para recomeçar. Saímos da cafeteria 1 hora depois. Ela me abraçou forte antes de ir embora. Se precisar de qualquer coisa, Ana, me liga. E não se esqueça, você não está sozinha. Voltei para a casa da Andréia me sentindo estranhamente mais leve. Como se, finalmente, alguém tivesse validado tudo o que eu tinha sentido durante todos aqueles anos. Eu não era louca. Eu não era exagerada. Eu não era o problema. 2 semanas depois, Marcelo pediu para nos encontrarmos novamente. Dessa vez, em um lugar neutro. Um restaurante no shopping em Vitória. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras, o cabelo desarrumado. Júlia, ele disse, quando me viu chegar. Obrigado por vir. Sentei na frente dele, mantendo uma distância emocional que eu nunca tinha mantido antes. O que você queria falar? Ele respirou fundo. Eu conversei com minha mãe. De verdade. Dessa vez? E ela não vai mudar, Júlia. Eu finalmente entendi isso. Ela acha que está certa. Acha que você foi desrespeitosa, que exagerou, que deveria pedir desculpas. Senti uma pontada de raiva, mas mantive a calma. E o que você acha? Ele olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, vi algo diferente nos olhos dele. Culpa. Eu acho que eu falhei com você. Durante todos esses anos, não respondi. Apenas esperei. Eu vi o que ela fazia. Eu sabia que ela te tratava mal, que te diminuía, que te usava. E eu fingi que não via porque era mais fácil. Porque confrontar ela significava confrontar coisas que eu não queria encarar sobre mim mesmo. Que coisas? Que eu sou covarde. Que eu sempre escolhi o caminho mais fácil. Que eu nunca aprendi a colocar limites nela, porque ela sempre me fez sentir que eu devia tudo a ela. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Meu pai era um babaca, Júlia. Você nunca conheceu ele, mas ele era terrível. Bebia, xingava, humilhava minha mãe. E eu cresci vendo aquilo. Cresci achando que defender minha mãe de tudo era minha obrigação, mesmo quando ela estava errada. Marcelo, eu entendo que você tenha esse trauma, mas isso não justifica o que você fez comigo. Não justifica você ter me deixado sozinha durante todos esses anos. Eu sei, e eu não estou tentando me justificar. Estou tentando te explicar. Ele pegou um guardanapo e começou a amassar, nervoso. Eu te perdi, Júlia, e eu sei disso. Não há nada que eu possa fazer agora para consertar, mas eu precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. Finalmente vi o que eu fiz. Fiquei em silêncio, sentindo uma mistura estranha de tristeza e alívio. Eu te amei, Marcelo, mas eu me perdi tentando ser quem vocês queriam que eu fosse. E agora, eu preciso me encontrar de novo. Você vai pedir o divórcio? Vou. Não porque eu te odeio, mas porque eu preciso recomeçar. Sozinha. Ele assentiu, engolindo seco. Eu entendo. E eu não vou dificultar. Você merece ser feliz, Júlia. Mesmo que não seja comigo. Saímos do restaurante cada um para um lado. Não houve abraço. Não houve promessas vazias de vamos continuar amigos. Apenas um encerramento. Limpo, honesto, doloroso. Os meses seguintes foram de reconstrução. Aluguei um apartamento pequeno em Jardim da Penha, perto da Andréia. Um lugar simples, mas que era meu. Comecei a fazer bolos e doces por encomenda. A princípio, apenas para conhecidos. Depois, as encomendas começaram a crescer. As pessoas gostavam não só do sabor, mas da história. A história da mulher que jogou o bolo na cara da sogra e recomeçou a vida. Sim, a história tinha se espalhado. Virou conversa de família, de grupo de WhatsApp, de fofoca de bairro. Mas eu não me importei, porque, pela primeira vez, eu não estava escondendo quem eu era. 6 meses depois do episódio do bolo, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Marta. Júlia? É a Marta. Fiquei em silêncio. Surpresa. Alô? Ela repetiu. Estou ouvindo. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Pode ser? Meu primeiro instinto foi recusar, mas algo na voz dela, algo frágil, diferente, me fez hesitar. Pode. Onde? Na minha casa. Se você se sentir confortável. 2 dias depois, estava na porta do apartamento dela.
O mesmo prédio onde tinha acontecido a festa. O mesmo lugar onde minha vida tinha mudado para sempre. Toquei a campainha. Ela abriu a porta. Estava diferente. Mais magra, com o rosto cansado, sem maquiagem. Júlia, entra. Entrei. O apartamento estava silencioso, organizado como sempre, mas parecia vazio. Sentamos na sala. Quer café? Chá? Não. Obrigada. Ela assentiu e ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Eu não sei como começar isso, ela disse, finalmente. Então vou ser direta. Eu te devo um pedido de desculpas. Não esperava ouvir aquilo. Fiquei em silêncio, esperando. Eu fui cruel com você. Durante anos. E eu sabia o que estava fazendo. Sabia que te magoava, que te diminuía. Mas eu não conseguia parar. Por quê? Ela respirou fundo. E pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dela. Porque eu tinha medo. Medo de perder meu filho. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser mais importante. Dona Marta, eu nunca quis tirar o Marcelo de você. Eu só queria ser respeitada. Eu sei. Mas na minha cabeça, qualquer mulher que entrasse na vida dele era uma ameaça. Porque foi o que eu vivi. Meu marido me substituiu por outras mulheres a vida inteira. E eu achei que, se eu não controlasse tudo, ia perder meu filho também. Ela limpou os olhos com um lenço. Mas eu perdi do mesmo jeito. O Marcelo mal fala comigo agora. Ele disse que precisa de um tempo. Disse que eu o sufoquei a vida inteira. E ele está certo. Fiquei em silêncio, processando. Eu não estou te pedindo perdão esperando que você me perdoe. Ela continuou. Eu sei que o que eu fiz não tem desculpa. Mas eu precisava que você soubesse que eu entendi. E que eu sinto muito. Olhei para aquela mulher que tinha me atormentado durante tanto tempo. E o que vi não foi um monstro. Foi uma mulher ferida, assustada, sozinha. Dona Marta, eu não posso dizer que está tudo bem. Porque não está. Você me machucou profundamente. Mas eu aceito suas desculpas. E eu espero que a senhora consiga fazer as pazes consigo mesma. Ela assentiu, com os olhos marejados. Obrigada, Júlia, por ter vindo. E por ter sido mais generosa do que eu merecia. Saí de lá com um sentimento estranho. Não era perdão completo. Não era reconciliação. Mas era encerramento. 1 ano depois da festa, eu estava na cozinha do meu apartamento, preparando um bolo de 3 andares para o aniversário de 15 anos da filha de uma cliente. Morangos frescos, chantilly batido à mão, chocolate belga. Mas dessa vez, eu não estava fazendo para agradar ninguém. Estava fazendo porque eu amava fazer. A campainha tocou. Era a Andréia. Vim ver como tá ficando a obra-prima, ela disse, entrando. Tá quase pronto. Ela olhou para o bolo e sorriu. Você se superou de novo, Júlia. Obrigada. E como você tá? De verdade. Parei, limpei as mãos no avental e olhei para ela. Eu tô bem, Andréia. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. E o Marcelo? A gente finalizou o divórcio mês passado. Foi tudo tranquilo. Ele tá fazendo terapia, tentando se encontrar também. E você? Conheceu alguém? Sorri. Não. E não tô procurando. Por enquanto, eu tô me conhecendo de novo. Descobrindo quem eu sou, sem precisar ser filha, esposa, nora, nada. Só Júlia. Andréia me abraçou. Eu tô tão orgulhosa de você. Eu também tô orgulhosa de mim. Terminei o bolo, coloquei na caixa de transporte e saí para fazer a entrega. O sol da tarde batia forte nas ruas de Vitória. As pessoas caminhavam, riam, viviam, e eu também. Não era a vida que eu tinha planejado. Não era o final feliz dos contos de fada. Mas era a minha vida, construída por mim, nas minhas regras, com minha voz. E isso, descobri, valia mais do que qualquer aprovação. 2 anos depois, abri minha própria confeitaria em Jardim Camburi. Pequena, acolhedora, com paredes cor-de-rosa e vitrines cheias de bolos e doces. O nome? Júlia Confeitaria. Simples, direto. Meu. No dia da inauguração, a loja estava cheia. Andréia, tia Francisca, Patrícia, antigas colegas de Colatina, clientes que tinham se tornado amigas. E, para minha surpresa, Marcelo apareceu. Ele estava acompanhado de uma mulher, bonita, sorridente, de mãos dadas com ele. Júlia, ele disse, um pouco tímido. Essa é a Laura, minha namorada. Prazer, ela disse, estendendo a mão. O prazer é meu, respondi.
sorrindo. Parabéns pela confeitaria, Marcelo disse. Tá linda. Você merece. Obrigada, Marcelo. Obrigada por ter vindo. Ele sorriu. E naquele sorriso vi algo que não via há muito tempo. Paz. Você tá bem? Perguntei. Tô. Finalmente. E você? Também. Não havia mágoa. Não havia ressentimento. Apenas dois ex-cônjuges que, depois de muito sofrimento, tinham finalmente encontrado seus próprios caminhos. Mais tarde, quando a confeitaria já estava mais vazia, sentei em uma das mesinhas e olhei ao redor. Aquele era o meu lugar, construído com minhas mãos, com meu suor, com minha coragem. E tudo tinha começado com um bolo jogado na cara de uma sogra. Não foi a coisa mais elegante que eu já fiz. Não foi a mais madura, mas foi a mais honesta. E às vezes, a única forma de uma mulher ser ouvida é fazendo barulho. Mesmo que esse barulho seja o som de um bolo de 3 andares atingindo um rosto cheio de arrogância. Porque dignidade não se pede, dignidade se impõe. E eu, finalmente, tinha aprendido isso.